Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso verão o nosso comentário para uma questão de concurso que, de acordo com a nossa avaliação, pode ter um nível de resolução variando de fácil a difícil, dependendo do domínio que o candidato tiver sobre gramática. De qualquer maneira, não se trata de uma questão cujo gabarito pode ser sacado depois da primeira leitura, pelo menos com segurança. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou Pedro Randão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão de concurso que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível de resolução que pode variar de fácil a difícil, dependendo do domínio que o candidato tiver da gramática. De qualquer maneira, mesmo que o candidato tenha um bom domínio de gramática e atribua um nível fácil de resolução, não se trata de uma questão cujo gabarito pode ser sacado com segurança depois da primeira leitura. Então vamos lá. Concurso Público Nacional Unificado do Governo Federal 2024. Leia atentamente o terceiro parágrafo. É seguro dizer que haverá pelo menos 8 guerras, mas provavelmente mais e provavelmente 10 até o fim do ano, diz a BBC News Brasil, Terce Peterson, coordenadora do Uppsala Conflict Data Program, um projeto sueco que pesquisa, organiza e publica dados verificados sobre conflitos e é usado como referência pelos órgãos da ONU, pelo Banco Mundial e outras entidades internacionais. Marque a afirmação correta quanto aos elementos linguísticos. A primeira ocorrência da palavra que é um pronome relativo. B, o verbo haverá pode ser substituído por existirá, o que mantém o mesmo sentido e correção gramatical. C, como o termo a BBC News Brasil está intercalado, pode ser isolado por dupla vírgula. D, o trecho apresenta dois apostos explicativos. E, a preposição por nos termos por órgãos da ONU e pelo Banco Mundial foi exigida pelo substantivo referência. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é a letra D. A pergunta do enunciado é: qual a afirmação correta quanto aos elementos linguísticos? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Aí chega nessa questão, lê o texto, lê as alternativas e, dependendo do conhecimento que o candidato tiver sobre gramática, já vai conseguir eliminar algumas alternativas. Até aí tudo bem, só não se esquecer de uma coisa, que essa é apenas uma das questões que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade. E o nível de dificuldade vai depender de quantas alternativas o candidato conseguir eliminar. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Dessa vez nós vamos analisar cada uma das alternativas na ordem em que elas forem apresentadas, começando então pela alternativa A. Vamos colocar em vermelho o trecho que contém a primeira ocorrência da palavra que, devidamente sublinhada. Esse que é uma conjunção
subordinativa integrante, que é a conjunção usada para ligar uma oração principal a uma oração subordinada substantiva. Então se trata de uma conjunção subordinativa integrante, não de um pronome relativo, como diz a alternativa A, que é, portanto, incorreta. Agora vamos à alternativa B. Vejam que nós mantivemos o destaque em vermelho, já que o trecho de que essa alternativa fala é o mesmo. Reparem que o verbo haver está no sentido de existir, ou seja, trata-se nesse caso de um verbo impessoal, ou seja, permanece sempre na terceira pessoa do singular. Temos uma oração sem sujeito, só que a impessoalidade é válida para o verbo haver quando tem sentido de existir, porque o próprio verbo existir não é impessoal. Então, se nós substituirmos o verbo haver pelo verbo existir, esse verbo vai passar a ter um sujeito, no caso, pelo menos 8 guerras, que está no plural e, portanto, o verbo também vai ter que estar no plural, como vocês estão vendo. Então, a forma verbal haverá não vai ser substituída por existirá, como diz a alternativa B, que, portanto, está incorreta. Agora vamos à alternativa C, que é relativa ao trecho que nós estamos colocando agora em vermelho. Esse termo em vermelho é um objeto indireto, já que quem diz alguma coisa a alguém. Quem disse? A coordenadora da UCDP, o que vem a ser, portanto, sujeito da oração. O que ela disse? Tudo que nós estamos destacando agora em verde e que vem a ser, portanto, objeto direto. Então, o que está em vermelho é objeto indireto, ou seja, jamais vai poder ser intercalado por vírgulas. Aliás, não está intercalado, como a alternativa C diz que está. Uma alternativa que, portanto, está incorreta. Agora vamos à alternativa D. Aposto é o termo usado para explicar, desenvolver ou ainda resumir um substantivo ou uma palavra que tenha valor de substantivo, podendo vir entre vírgulas, entre parênteses ou entre travessões. Então, nesse parágrafo, de fato, nós temos dois apostos. Um primeiro, que nós estamos destacando agora em vermelho, explicando quem é Terce Peterson, e o segundo que agora nós estamos destacando em vermelho, explicando o que é a UCDP. Então, de fato, nós temos nesse parágrafo dois apostos explicativos, o que conduz à alternativa D, a condição de gabarito da questão. Quanto à alternativa E, os dois termos referidos por essa alternativa fazem parte dessa oração que nós estamos colocando em vermelho agora. Uma oração na voz passiva. E os termos sublinhados, que são os termos referidos pela alternativa, são agentes da passiva. Ou seja, em ambos os casos, a preposição por não é exigida pelo substantivo referência, como diz a alternativa E, e sim, essa preposição é exigida pela locução verbal é usado. Então essa alternativa E está incorreta e a única alternativa que responde corretamente à pergunta do enunciado é a alternativa D, que vem a ser, portanto, gabarito da questão. Bem, está aí um exemplo de uma questão de concurso que já não apresenta um nível de resolução dos mais fáceis, pelo menos se comparado com outras questões de concurso que nós analisamos nas aulas de sexta-feira. Nós podemos perceber o seguinte, que a sacação do gabarito dependeu de uma leitura bem cuidadosa do texto. Só depois de uma leitura cuidadosa é que nós podemos identificar os dois apostos presentes no parágrafo. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa.
Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.